Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Nossa aula hoje será de filosofia. Falaremos sobre razões para concordar e discordar. Neste capítulo, vamos investigar quais são as boas razões para concordar ou discordar de algo ou alguém. Nessa imagem de abertura do capítulo, tem duas crianças olhando para a lua. Elas estão concordando ou discordando? O que vocês acham? Esse capítulo de hoje vai da página 295 até a 301. Peguem o livrinho de vocês e acompanhem aqui, tá bom? Agora nós vamos para a página 296. Razões que nos levam a discordar ou concordar. Para aprofundar nossa discussão sobre concordar e discordar, é importante pensar sobre as razões que nos levam a concordar ou discordar de algo ou de alguém. Você já pensou no porquê de você tomar uma decisão? Por que você concordou ou discordou de alguém? Você sabe o que significa razão? Razão é avaliar, julgar, pensar, raciocinar, ter bom senso sobre algo ou alguém. Vamos conversar sobre um assunto muito interessante: a origem do mundo. Vamos fazer essa pergunta. Como você sabe que o mundo existe? Pense nisso. Como você sabe que o mundo existe? Como você pode provar para alguém que o mundo existe? No número 1, você vai pensar nessa pergunta. Como você sabe que o mundo existe? Como eu sei que o mundo existe? Como eu provaria para alguém que o mundo existe? Como eu argumentaria para alguém sobre esse assunto? Aí no número 2, vocês vão responder, vai escrever quais foram seus argumentos. Então você vai pensar como você sabe que o mundo existe. Como você provaria para alguém que o mundo existe. Você vai pensar nos seus argumentos e vai escrever na questão 2 quais argumentos seriam esses, tá bom? Para essa pergunta que foi feita na questão anterior, agora nós estamos na página 297, tá, meus amores? Para a pergunta que foi feita na página anterior, existem várias respostas possíveis, mas será que elas estão certas? O que vocês acham? Pode-se dizer que sabemos que o mundo existe porque foram os cientistas que o descobriram. Mas será que as teorias dos cientistas estão sempre certas? Será que antes de o mundo ser descoberto ele já não existia? Também pode-se dizer que o mundo existe porque nós moramos nele, e assim o percebemos. Mas será que nossa percepção das coisas não pode nos enganar? Que provas você pode dar de que o mundo existe? Sua percepção do mundo será sempre a mesma? Você terá sempre essa ideia de como o mundo existe, ou como ele passou a existir, ou se ele sempre existiu? Muitas vezes não adianta somente dizermos que sabemos ou concordamos com algo, que sabemos que ele existiu e pronto. É importante sabermos quais são as razões pelas quais fazemos isso. Quando decidimos concordar ou discordar de uma opinião, não podemos fazer isso sem refletir sobre o assunto. Temos que pensar no assunto. Pensar se concordamos ou discordamos, o porquê concordamos ou discordamos. Pois perguntas como as do início desse texto podem surgir e podemos ficar em uma situação embaraçosa ou complicada. E falando sério, é importante perceber que seus argumentos vieram de muita reflexão e investigação. Para eu provar alguma coisa, preciso pensar, argumentar. E depois eu preciso provar para alguém que aquilo está certo, que aquilo está correto. Mas só consigo provar para alguém esse meu argumento se eu tiver refletido, se eu tiver investigado, para eu conseguir provar para alguém. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa é obrigada a concordar comigo. Eu vou estar dando os meus argumentos para ela, eu vou estar explicando a minha parte, cabe a ela aceitar ou não, cabe a ela concordar ou não, somos livres, E devemos respeitar a opinião dos outros. Mas para que uma pessoa concorde ou discorde conosco, nós temos que dar o assunto, refletir e argumentar com essa pessoa, correto?
Isso ajuda a conhecer melhor o mundo e também ajuda a aprofundar nossas conversas sobre ele. Agora que no número 1, você vai procurar uma imagem de algo, de alguma coisa ou de alguma reportagem. Não precisa recortar essa imagem, só vai procurar essa imagem e você vai escrever o que é essa imagem ou do que é essa reportagem e você vai escrever abaixo se você concorda ou não. Por exemplo, se você pegar a reportagem de algum acidente, você vai escrever reportagem sobre o acidente tal, retirada da onde você retirou, e embaixo você vai escrever se você concorda ou não com aquela reportagem, tá bom? Pode ser de qualquer coisa, fica a sua escolha, de algum produto, de alguma reportagem, de alguma opinião. Você vai procurar, vai escrever sobre o que você pesquisou e depois você vai escrever embaixo se você concorda ou discorda com aquela reportagem e por quê, tá bom? Agora na página 298, nós vamos refletir. Para pensar se concorda ou discorda. Pense sobre essa questão. Você é obrigada a ir à escola para aprender? Não, porque eu não gosto de aprender. Responda mentalmente e pense nos argumentos para essa resposta. Agora reflita sobre as questões a seguir. Você fica triste por saber ler e escrever? Você gostaria de aprender se isso fosse fácil? Você sempre pode fazer o que gosta? Você sonha em ser uma pessoa que não sabe nem aprende as coisas? Vocês vão refletir sobre essas perguntas. Vale a pena? Não vale? Eu concordo com essa pergunta? Eu discordo com essa pergunta? Qual a razão dessa pergunta? Qual o motivo dessa pergunta? Que argumentos eu daria para essa resposta? Depois de ler essas perguntas, você vai responder mentalmente e vai pensar em algum argumento que justifique a sua resposta, correto? Por exemplo, você fica triste por saber ler e escrever? Eu responderia que não. Por quê? Porque ler e escrever me faz ficar mais esperto, me faz ser inteligente, me faz, eu me destaco de outras pessoas, eu vou longe, eu consigo ir mais longe. Então, esses seriam os meus argumentos da minha pergunta. Então, da minha resposta, né? Então, você vai responder essas perguntas e vai escrever os argumentos que você daria para essa sua resposta. Entenderam? Agora nós vamos assistir um vídeo lá para nossa RA, tá bom? Um videozinho sobre razões para concordar com alguém. Prestem atenção nesse vídeo, tá bom? Um dia, Marina, Luiz e Joana estavam conversando sobre um assunto muito interessante na escola. Oi, pessoal! Estava pensando, as aulas de matemática estão muito difíceis, não acham? Concordo. Estão muito difíceis mesmo. Eu tenho muita dificuldade com cálculos. Eu discordo de vocês, eu acho matemática muito legal. Para mim é como se eu estivesse num jogo, passando de fase, como no videogame. Que legal, Marina. Eu queria concordar com você, mas não consigo achar matemática divertida. Deve ser porque é sempre a última aula da sexta-feira e eu já estou cansado. É verdade, Luiz. E eu, além de estar cansada, não consigo concordar com a Marina porque eu não gosto mesmo dessa matéria. Entendo. Mas concordando ou discordando, a gente tem aula agora, né? Vamos lá? Então, agora que vocês já assistiram esse vídeo, você vai pegar uma folha, depois você pode escrever no seu livrinho mesmo, se tiver espaço, ou você pega uma folha e depois anexa no livro. Você vai me dizer qual das 3 crianças você concorda e por que você escolheu. Qual das 3 você concorda e por que você escolheu essa criança, tá bom? Vocês vão escrever na folhinha qual a criança que você escolheu e por que você concorda com ela. Agora na página 299, conversa vai, conversa vem. Você vai ler essas perguntas e vai responder aí no livro mesmo ou como a tia falou anteriormente, numa folha e vai anexar aí no seu livro. Primeira pergunta. O que você acredita que sejam bons argumentos para que se concorde com algo?
e por quê? E o que você acredita que sejam bons argumentos para que se discorde de algo e por quê? O que acontece quando não se sabe se concorda ou se discorda de algo? Por que isso acontece? É importante concordar sempre? Por quê? É importante discordar sempre? Por quê? Então você vai ler essas perguntinhas com calma e vai responder uma por uma, tá bom? Agora na página 300, temos duas situações para pensar. Temos dois pequenos textos. Nós vamos ler atentamente esses textos e enquanto lemos, vamos pensando em que aspecto do texto se relaciona ao ato de concordar ou discordar. Qual a parte do texto que eu concordo ou eu discordo? Primeiro vamos ler o texto que fala: Senhor sabe tudo. Ninguém gosta de senhores ou senhoras sabe tudo. É desagradável discutir com pessoas que acham que sabem tudo. Além disso, muitas ficam nervosas se discordamos delas. Acreditam que sempre têm razão e respondem prontamente a qualquer pergunta. Se a terra fosse povoada só por gente assim, o homem não teria inventado o fogo. Todos diriam: ora, que bobagem! Esfregar uma pedra contra outra não serve para nada, a não ser para gastá-las. Se pensarmos que sabemos tudo, não inventaríamos mais nada. O outro texto é espírito crítico. É preciso coragem para não acreditar às cegas no saber dos outros, ainda mais quando eles são professores, adultos, sábios, que têm um ar de quem sabe tudo. Pode-se dizer que aqueles que têm essa coragem possuem espírito crítico. Isso não tem nada a ver com pessoas que criticam tudo. Falam mal dos outros sem parar. Dizem que nada presta ou que tudo é falso, só pelo prazer de contrariar. Essas pessoas não têm espírito crítico. Elas são maldosas. Ter espírito crítico significa desconfiar das verdades e certezas absolutas. As descobertas são feitas graças àqueles que têm espírito crítico, graças a pessoas que se recusam a apenas repetir o que já está estabelecido. Essas pessoas deixam de acreditar e se lançam ao desafio de investigar e refletir sobre as coisas que falaram, ou as coisas que falam para elas. Qual a diferença entre esses dois? O Senhor sabe tudo. Ele é considerado como aquele que sempre discorda da opinião dos outros. Só a dele que está certa, só ele que está correto. Já o espírito crítico mostra que não se deve concordar de início com tudo. É importante parar, pensar, analisar, colocar em dúvida o que alguém nos disser. Discordar também é um exercício saudável de reflexão. Não precisamos concordar com tudo, não é? Não precisamos concordar com alguém. E também não podemos ser igual o Senhor sabe tudo. Dizer que a nossa opinião que é certa, que nós que estamos certos e não aceitar a opinião dos outros. Ter um espírito crítico é o quê? É você discordar da pessoa, não é? Colocar em dúvida, pesquisar e saber se aquilo que ela está falando é correto ou não. Não preciso também ir acreditando e concordando com todo mundo. Preciso ter a minha opinião. Preciso o quê? Respeitar, né? Refletir no que aquilo que aquela pessoa me falou, respeitar a opinião dela, se eu concordo ou não. Ter a minha opinião, se eu concordar, bem. Se eu discordar, bem também. Por quê? Isso se chama o quê? Respeito. Respeitando a opinião do outro. Sempre. Sempre devemos refletir e respeitar o outro. Agora na página 301, temos nossa última página. Alguns exercícios. Tem algumas perguntas que vocês vão responder, como a tia já falou, ou aí no livro em uma folha separada, que são: primeira pergunta: o que o Senhor sabe tudo tem a ver com a conversa sobre concordar e discordar? A outra: e a situação do espírito crítico? Como ela ajuda a compreender o ato de discordar ou concordar? O que as duas situações têm a ver com o respeito à opinião dos colegas? Quem tem espírito crítico desrespeita a opinião do outro? Discordar é desrespeitar? Concordar é respeitar? Vocês irão responder essas perguntinhas, tá? Na próxima aula a tia corrige com vocês. Agora o nosso último exercício de hoje você vai desenhar o que mais gostou de aprender. Se
foi sobre o espírito crítico ou se foi sobre o Senhor sabe tudo. E depois embaixo vai escrever uma frase explicando o que você desenhou. Tá bom, meus amores? Até a próxima aula. Realize as atividades com calma. Qualquer dúvida, procurem a tia e na próxima aula nós corrigimos, tá bom? Fique com Deus, bons estudos e até a próxima aula.